Oiê, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Os que estão entrando. Eu sou Karina Moura, eu sou fisioterapeuta, atuo com ginástica laboral há mais de 9 anos e tenho mais de 10 mil horas práticas em GL. E hoje, atualmente, ensino profissionais que querem entregar resultados muito mais eficientes nos seus programas de ginástica laboral, Consequentemente a isso, retendo clientes e também funcionários. E hoje a gente vai falar, o tema da nossa live hoje é o que fazer antes de começar a nossa GL. Alguns profissionais, eles acabam não se tocando de algumas coisas, que podemos observar, que podemos analisar, que podemos visualizar antes ali de começar a nossa GL. Tanto quanto empresa, tanto quanto colaboradores, de entender, de ter um olhar mais apurado, de um olhar mais abrangente contra algumas questões. E muitos profissionais chegam para fazer o seu trabalho em cima da hora, vão executar a prática de ginástica laboral e depois terminou, tchau e bênção, acabou, vão lá, seguem adiante. E quando a gente tem esse pensamento, dessa forma, de somente chegar em cima da hora, de somente terminou a aula, ir embora, não dá atenção para esses colaboradores, não dá atenção para essa empresa, você acaba perdendo oportunidades e acaba perdendo também a percepção e o feeling, daquela situação que você está ali desenvolvendo, que é a ginástica laboral. Ter o feeling, do que os colaboradores precisam, do que a empresa está necessitando e tudo. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre falo, antes de você começar a sua ginástica laboral, você precisa entender para quem que você está fazendo essa aula, e por que você está fazendo essa aula, Então, para quem? Quando a gente fala para quem, entra a questão dos colaboradores, mas não somente eles, como também a empresa. Então, quando a gente fala do para quem, que são essas pessoas, que são os colaboradores, a gente precisa entender o que eles precisam, o que eles necessitam, quem são essas pessoas que eu vou encontrar, como é que essas pessoas se comportam, como é que elas se comunicam, qual a faixa etária dessas pessoas, Qual é a atividade que essas pessoas desenvolvem, Qual é o ramo ali de atividade daquela empresa, em que local essas pessoas estão e elas vão precisar se deslocar, E também o planejamento em si da aula, O que a gente vai aplicar para essas pessoas. Quando eu conheço ali o meu público, a população na qual eu estou desenvolvendo essa ginástica laboral, eu consigo trazer um planejamento muito mais assertivo e direcionado para a necessidade daquelas pessoas. Então não adianta eu chegar simplesmente e montar um planejamento de aula sem saber quem são essas pessoas, sem saber quem é essa empresa, sem saber o que essas pessoas precisam. Porque às vezes você chega com um planejamento X e esse planejamento X não atende ali aqueles colaboradores, ou aquele planejamento que você fez não atende aquele espaço, em que aqueles colaboradores estão. Por exemplo, estou no planejamento, coloquei aula com bastões, e bastões a gente sabe que é maior, é grande, precisa de espaço para se movimentar com ele. E quando a gente chega na empresa, o espaço físico em que aquelas pessoas estão alocadas, o local em que foi destinado, é um local em que não cabe você fazer esses exercícios, porque não tem espaço suficiente pela quantidade de pessoas que ali se encontram. Então, quando a gente não tem esse planejamento inicial e quando a gente não sabe para quem são, como se comportam, e o que eles necessitam, e aí entra um pouco da empresa, do espaço físico e todas as questões, a gente fica perdido, Então, você acaba se perdendo ali no objetivo da sua GL, no objetivo da sua prática, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu pontuei aqui, que eu tô lendo, que os tópicos eu coloquei para não esquecer de nada, é a gente chegar antes, e ser pontual. Então, quando você chega antes, você consegue de fato perceber se houve alguma intercorrência ou se houve alguma modificação de rota no sentido de espaço, no sentido de não vai ter GL naquele dia, ou a gente precisa fazer uma reunião tal hora, tem como a gente antecipar essa GL. Então, quando você chega com antecedência, você consegue fazer uma ronda, ou seja, você consegue chegar naquela empresa antes, ver como é que tá ali o clima dos colaboradores, ver como é que tá o espaço da sala, a sala em que você vai fazer essa prática ou não, Você consegue conversar com a gestão para tentar entender
se realmente vai ser ali facilitado o acesso a essa aula para esses colaboradores, se a gestão vai permitir que esses colaboradores participem dessa prática, né? Então a gente consegue, chegando antes, isso não só para a GL, né, como tudo na vida, quando a gente chega antes a gente consegue perceber, analisar o espaço, o local, as pessoas, para a gente poder executar a nossa prática, né? E aí eu tenho um tempo suficiente, tenho tempo hábil para poder resolver e sanar problemas caso eles venham a ocorrer. Então, a pontualidade, o chegar mais cedo nos facilita e nos favorece isso. E um dos pontos também, quando a gente fala de chegar mais cedo, uma das questões que eu recebi, tá com umas 3 ou 4 semanas, teve uma das minhas alunas que chegou para mim e disse: é porque eu não consigo, eles não se comunicam comigo, os funcionários, eu chego lá para fazer, eles não falam comigo direito, enfim, não se comunicam comigo. E aí uma das coisas que eu pontuei para ela foi: tenta chegar um pouco antes, né? Tenta escutar essas pessoas, tenta ouvir essas pessoas, né? Tenta ouvir o que eles estão conversando, tenta se entrosar. Permite que um tempo ali, você no mesmo ambiente que eles, permite que vocês possam gerar uma conexão, uma conversa, né? Então é bacana, é importante chegar antes, porque você consegue gerar uma conexão quando às vezes você não tem. Na minha experiência, principalmente com a área operacional, eu sempre cheguei também mais cedo, justamente para que eu possa ali conhecer quem eles são, dar um bom dia com mais calma, perguntar como é que eles estão naquele dia, perguntar se aconteceu alguma coisa, saber um pouco da vida deles, porque a gente acaba se adaptando ali a nossa ginástica de acordo com o estado atual que aquelas pessoas se encontram. Então, às vezes existem situações, por exemplo, quando a ginástica laboral é pós-almoço e o almoço foi uma feijoada. E aí eu me preparei a minha aula inteira para poder fazer uma coisa mais enérgica, uma coisa mais ativa, uma coisa que vai ativar ali os colaboradores, e não tem como, porque a feijoada deixa ali a alimentação, faz com que eles fiquem um pouco mais pesados. E aí tudo aquilo que eu preparei, né, para aqueles colaboradores, ela não vai ser uma prática boa, eles não vão se sentir confortáveis. Mas se eu chegasse em cima da hora, eu jamais iria saber se eles comeram, o que eles comeram e como é que eles estão. Então a gente permite que a gente tenha tempo para reorganizar a nossa rota, né? E poder adaptar com o estado atual que essas pessoas se encontram. E aí entra a questão também da gestão que eu falei, né? E quando você chega antes, você consegue alinhar com a gestão, você consegue ouvir a gestão, você consegue saber se de fato eles vão poder ser liberados para fazer a GL, ou se houve algum tipo de intercorrência, ou se houve alguma mudança organizacional na empresa, no sentido de: Karina, agora a GL não dá mais para ser tantos minutos, tem que ser menos, porque a gente está essa semana com uma meta de vendas. E aí um ponto importante também quando a gente fala de vendas, até fiz um vídeo recente falando sobre isso, que quando a gente sabe, né, que é um dia de vendas e o setor que a gente aplica ginástica laboral é um setor de compras, é um setor de teleatendimento, de televendas, é um setor comercial, é um setor de atendimento ao público, tem certas datas no mês em que esses colaboradores, o foco deles, a meta deles é alcançar aquele valor que a empresa estipulou, porque na grande maioria das vezes eles ganham um salário fixo mais as comissões. E se eles não fazem venda, eles não vão ganhar essas comissões, e muitos se baseiam no seu salário, baseiam sua vida de acordo com esse salário, com esse valor. Então é importante a gente entender que quando está dentro de um processo, né, dentro de um setor que é de vendas, e a gente chega para fazer a GL nesse dia específico de fechamento de vendas, é muito difícil os colaboradores fazerem. Mas às vezes a gente não sabe porque não recebeu essas informações da empresa, por exemplo. No entanto, quando a gente chega antes, a gente consegue saber como é que está o fluxo. Vou dar outro exemplo também para vocês. Já aconteceu situações em que eu atendi uma empresa que o setor de televendas ele era o primeiro naquela parte do ciclo, porque elas saíam mais cedo do que todo mundo nos horários, porque a jornada de trabalho era bem menor, né? E também porque era um horário em que todas poderiam estar, porque já tinham todas retornados do almoço, certo? Só que como eu sempre cheguei antes para saber como elas estão, conversar com elas, saber se há algum tipo de intercorrência, porque eu sei que é um setor que tem atendimento, elas têm metas a cumprir, eu sempre chego antes. Então quando eu chegava antes, né,
cheguei antes dessa vez que eu vou falar para vocês. Essa equipe, né, essas pessoas que estavam lá falaram assim: Karina, vamos fazer o seguinte, vai pro setor tal primeiro, que é o tempo que a gente termina de atender, porque esse meu cliente aqui específico, ele é um cliente que compra muito, e eu não vou poder parar, eu quero muito fazer a ginástica laboral. Aí eu chegava, fazia outra turma antes, depois eu voltava para lá. Ou então a gestora já chegava e dizia: Karina, olha, não vai dar para fazer hoje, a gente tá com uma meta aí que foi estipulada, que se a gente fechar isso, a gente vai ganhar uma viagem. Então, a gente tem que entender que tem as questões organizacionais antes da empresa. Então, vendo que o tema era um, mas você vai conversando e a gente vai trazendo outros exemplos e outras coisas que vão agregando, né? Então, a gente precisa chegar antes, né? E chegar antes facilita muito o nosso percurso. A outra coisa é a questão da organização. Então, quando você chega antes, se você vai usar material, se você sabe onde é a sala, ou se você ainda não sabe colocar o que vai ser feito essa GL, é necessário que você seja uma pessoa organizada. Em que sentido? Se você vai usar material, posicione os materiais em locais que ficam acessíveis para esses colaboradores poderem pegar esse material e se posicionarem, né? Por exemplo, chegar no setor e a utilização é com bolinhas, já deixa as bolinhas colocadas nos locais que eles sempre ficam, que eles sempre se organizam para fazer a GL. Ou na entrada da sala você já deixa ali as bolinhas para que eles possam pegar, pegou e entra. Se você está esperando os colaboradores terminarem de chegar, os que já chegaram podem também estar ali na frente, próximo dos equipamentos, você colocar já a lista de frequência para essas pessoas assinarem, né? Então a gente tem que deixar tudo muito disposto, tudo muito fácil, porque o tempo que a gente tem à disposição da ginástica laboral é de 10 a 15 minutos, né? Tem empresas que a gente consegue 20, tem empresas que a gente consegue 25, mas a gente sabe que a média é de 10 a 15 minutos, então eu preciso ser uma pessoa extremamente organizada. E se eu não deixo as coisas organizadas, pontuadas nos locais corretos, que fique de fácil acesso para o colaborador, que ele chegue e já perceba o que ele tem que fazer, isso vai atrasar e vai tirar esses meus minutos da minha GL. Então a gente tem que se preparar e deixar isso muito bem organizado. Então a organização ela é muito importante nesse sentido, tá? De você chegar, deixar os materiais, deixar as coisas nos locais corretos, deixar a lista de frequência, posicionar, por exemplo, também a sua caixa de som que você vai usar ou algum material que você vai utilizar, um tatame ou outros equipamentos, por exemplo, perto de você enquanto profissional e se posicionar em um local em que fique de fácil acesso para que aquelas pessoas consigam te visualizar. Por exemplo, se a gente faz uma GL num círculo, né? Um círculo, então na entrada eu já coloco aqui é a porta, na entrada eu coloco os equipamentos de um lado, lista de frequência com a caneta do outro, o colaborador entra, ele pega aqui seu material, vai para o seu lugar, escolhe o local, porque ele já sabe como é que você se posiciona, como é que as GLs são feitas. Se ele já puder, ele já coloca ali, já assina a lista de frequência. E você sempre tem que ficar ou ao meio ou num local em que todos consigam te visualizar. E que você tenha fácil acesso ao seu telefone, fácil acesso à sua caixa de som, para que você possa fazer as mudanças das músicas, ou posicionar ali, aumentar ou diminuir o volume desse som quando você for falar, quando você for se comunicar, quando você for explicar algum tipo de exercício. Então tudo é muito milimetricamente definido e organizado para que você não perca tempo ou que você não aumente a quantidade de tempo que a empresa te estabeleceu. Porque uma coisa muito bacana também, muito importante que a gente precisa levar em consideração é que a empresa fechou um acordo com você. Se você disse para a empresa que ia durar 15 minutos, você tem que cumprir isso e durar 15 minutos. Agora, se você estar na empresa e você extrapola esse horário, você perde um pouco de confiança. Lembrando, quando a gente extrapola demais o horário e você tem outra turma, isso vai levando em cadeia. Então, você vai atrasando todas as demais. Então, o seu tempo se torna maior. E se a gente tem turmas que trabalham com atendimento, turmas que trabalham com processo de vendas, a gente também tem que levar em consideração que time is money, tempo é dinheiro. Então, se eu não tenho um trabalhador executando o seu trabalho, o trabalhador não está vendendo, ou seja, ele não está gerando ali, fazendo sua atividade de trabalho, né, sua demanda, e não está vendendo para a empresa. Então, se a empresa
acredita que você está atrapalhando esse processo de venda, que é o que ela ganha de venda de produtos ou de serviços, ela vai perguntar assim, não dá, eu tô te pagando para tu atrapalhar meu processo de vendas? Não posso. Então a gente tem que deixar tudo muito milimetricamente organizado para que isso não aconteça e não atrapalhe, tá bom? A outra questão é a capacidade de se reinventar. Então, como eu falei para vocês, se você chega no ambiente de trabalho, posiciona as coisas nos locais que devem estar posicionados. Ou, se você chega e a quantidade de pessoas que você colocou, vou dar um exemplo. Boa noite, Rafinha, seja bem-vindo. Se você chega, vou dar duas situações. Se você chega e você colocou que na turma comumente chegam 10 pessoas e você deixou só 10 bolinhas, e naquele dia especificamente a gente tem 20 pessoas, chegou 20 pessoas e você não estava, esperando aquilo, você automaticamente tem que se adaptar, porque as 10 pessoas entraram, pegaram as bolinhas, as bolinhas cravo, e depois você chegou mais 10. E aí, ficou 10 pessoas com bolinha, 10 sem bolinha, o que eu posso fazer? Então você tem que se reinventar. Você não vai tirar as bolinhas dos que já estão, a gente vai adaptar o nosso exercício. Então, por exemplo, tenho 10 pessoas com bolinha, 10 sem. Então, eu posso colocar as pessoas em dupla, uma na frente da outra, e utilizar uma bolinha para os dois. Fazer algum tipo de dinâmica, adaptando o movimento ou o exercício, para que ambos possam utilizar a bola e fazer a divisão. Então, quando a gente fala de capacidade de reinventar, é você pegar a situação que está estipulada para você e você dar um giro, ou seja, você pegar e se reorganizar, tá? Para que você possa entregar uma ginástica com qualidade, com eficiência, sem que as pessoas percebam que você ficou equivocado, que aconteceu algum tipo de situação. Outro ponto que entra tanto a questão de você chegar antes, quanto também a questão de capacidade de se reinventar, é o fato de quando você chegar numa empresa e você vê que aquela sala ou aquele local em que sempre você fazia ginástica está ocupado, está em reforma, é um local aberto, está chovendo, você vai ter que pensar no plano B ou no plano C para adaptar para que aquelas pessoas possam fazer. A gente só não faz a ginástica laboral no dia se a empresa chegar para a gente assim, eu não quero que seja feito. Fora isso, a gente tem que dar um jeito de executar essa prática de ginástica laboral. Por quê? Fomos contratados para estar ali, os colaboradores estão nos aguardando e a empresa, nos está pagando por esse serviço. Então, essa capacidade de se reinventar ela é extremamente importante antes de você fazer sua GL. Então, se você chega atrasado, em cima da hora, e você olha a sala que você faz a GL, não é a sala que você costuma fazer tá ocupada, você vai ter que dar um jeito e se rebolar para poder ter um local, um espaço que aquelas pessoas possam estar fazendo essa ginástica laboral. Então, vejam, uma das coisas que eu sempre falo, que a gente precisa, quem atua com GL, é capacidade de se reinventar, ter muita criatividade, e ter, assim, lidar com frustrações consequentemente, continuamente. Por quê? Porque a gente lida com empresas, com pessoas, muda constantemente, as organizações, elas mudam seus processos, mudam colaboradores de local, fazem reformas, incluem reuniões, e como a gente não é algo que está ali todos os dias, as empresas podem mudar, ela está pagando a gente tem aquele horário disponível, a gente tem que se virar. Infelizmente é o que acontece, tá? E muitas vezes não é falado isso, não é comunicado, não é pontuado, sempre coloca ali a GL como algo extremamente perfeito e não é assim. Quem trabalha com ginástica laboral sabe que a gente tem que se reinventar constantemente para estar atendendo o cliente, para estar atendendo os colaboradores, tá? A outra questão é ouvir, os colaboradores, Então, nessa questão de ouvir os colaboradores, é extremamente importante, acho que todos os pontos eu falei que é extremamente importante, porque todos são. É muito importante você ouvir o colaborador, Você saber como é que ele tá, você saber como é que ele tá se sentindo, você saber como é que tá ali o clima, no setor. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente fazia ginástica laboral com um grupo de pessoas, no setor, e aí, antes de começar a ginástica, por eu ter ali continuamente estar com aquelas pessoas, eu achei estranho, Tava um clima pesado, tava uma situação ali estranha, pesada, e eu fiquei, o que tá acontecendo,
E aí eu escutei, vi só os bochichos e tudo. E aí eu escutei, pedi para uma das pessoas para falar o que tinha acontecido. Não é porque fulano e fulana estão na mesma turma, são da mesma turma, mas estão brigadas, né? Imagina você ter metade da turma de um lado de uma pessoa, metade da turma do outro lado da outra pessoa, e você tá ali no meio da guerra, vamos dizer assim, e você não sabia, né? Você não tinha noção. Então, às vezes, os colaboradores, eles estão disponíveis para falar com a gente, mas também cabe a gente estar disponível para ouvi-los. Às vezes, eles querem pontuar alguma coisa para a gente, alguma situação que eles não gostaram, ou da forma como a gente falou com eles, ou da forma como a gente posicionou eles ali na GL. Ou, no caso, se eu não soubesse dessas questões, dessas pessoas que estivessem ali brigadas ou que estavam discutindo. Imagina se fosse uma GL de dupla e eu colocasse as duas uma na frente da outra. Ia gerar um caos naquela turma, né? Então a gente precisa saber ouvir, a gente precisa ter não só saber ouvir, mas também ter esse olhar atento para perceber esses detalhes, né? De que às vezes um colaborador quer nos falar de uma situação, olha, já aconteceu situação também comigo, de um colaborador chegar para mim e dizer assim, olha, eu não quero fazer GL hoje porque eu não tô me sentindo bem, né? Eu tô aqui com dor nas costas, eu tô com cólica. Ou então o colaborador chegar e dizer assim, olha, naquele dia que você falou da ginástica laboral e tudo, e aí teve colaborador que saiu falando, né? Olha, eu tô me sentindo melhor com a GL. Então isso só vai acontecer quando você permite que ali exista um espaço em que você possa ouvir o que aquelas pessoas têm a te dizer. Muitos profissionais, como eu falei, chegam para fazer sua GL no horário pré-estabelecido, fiz a minha GL, não gera nenhum tipo de conexão com o trabalhador, sai, vai embora, né? Depois, no outro dia, vem, faz a mesma coisa, chega em cima da hora, não prepara, deixa tudo muito, enfim, e vai embora, né? Eu sinto muito dizer, mas profissionais que trabalham dessa forma estão fadados a não ter uma reciprocidade dos colaboradores e que a longo prazo, né, médio e longo prazo, aqueles colaboradores vão começar a sair, vão começar a não querer mais participar, vão começar a não querer mais estar ali, porque uma das coisas que nós, enquanto profissionais, levamos, além da saúde, a gente leva um momento de divertimento para aquelas pessoas. É o momento em que eles saem do trabalho e tiram aquele foco, tiram aquilo ali do trabalho. É um momento que eles podem ser eles, é um momento que eles podem estar com as pessoas, é um momento que eles podem brincar com os colegas, né? Oi, Pedro, já te respondo. Até fiz um Reels falando sobre isso, mas já te respondo. Fica aí, só um minuto. Né? Então a gente precisa ouvir essas pessoas. Eu vou aproveitar e vou responder logo a pergunta do Pedro, que eu acho que ela é importante também. Como posso mostrar para gestores a importância de TGL na rotina do trabalho? Quais são as vantagens para a empresa? Pronto. A primeira coisa que acontece, Pedro, é que as empresas, né, no caso, elas na grande maioria das vezes que nos procuram. Então, quem é que vem atrás da gente para esse tipo de serviço, para esse tipo de oferta, né? São o pessoal da qualidade de vida, que entra ali o psicólogo organizacional, que na grande maioria das vezes fica responsável por essa parte de QVT, por essa parte de pesquisa de clima, né? E às vezes é pontuado na pesquisa de clima que eles querem um benefício diferente, que eles querem o que pensam mais sobre qualidade de vida, né? Alguma coisa dentro da empresa que pudesse trazer melhorias nesse sentido de saúde física e saúde mental. E também entra o pessoal da segurança do trabalho, né? Essas duas áreas são áreas que recebem essas informações ali, com troca no pessoal da sua própria área, né? Os psicólogos eles trocam as experiências com outros colegas de outros RHs de outras empresas, e a segurança do trabalho ela tem esse tema trabalhado forte, né, de saúde e segurança do trabalho dentro da sua graduação, dentro da sua pós-graduação, etc e tal. Não com tanta força quando a gente fala de ginástica laboral, mas ali ele conhece que aquilo ali é benéfico para a empresa, né? E aí o primeiro momento é esse, a gente entra em contato, eles entram em contato com a gente entra. Hoje, como é que eu faço, né? Para a gente poder chegar para um gestor e mostrar a importância de TGL na rotina do trabalho, ela sempre vai vir ali primeiro por essas áreas, na grande maioria das vezes.
Eu acho que 80% das vezes vem por essas áreas, depois vem por um setor de compras e depois vem pelo próprio dono da empresa, né? Quando a gente entra dentro dessa empresa, a primeira coisa que a gente faz é mostrar a metodologia da ginástica laboral. Um gestor, ele só vai de fato chegar e dizer que aquilo ali é bom se ele visualizar que aquilo ali é bom e se ele sentir que aquilo ali é bom. Por quê? Muitos profissionais passam por empresas entregando programas de qualidade de vida, entregando ginástica laboral de forma ruim. Então, muitos gestores acham, isso aqui veio para mim e não trouxe nenhum tipo de benefício para os meus colaboradores e para a empresa. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é, para que a gente possa trazer que essa GL entenda, essa gestão entenda a importância da GL, ela precisa estar envolvida nesse processo. O que é estar envolvida nesse processo? A gente sempre faz também uma aula de sensibilização, que é a gente mostrar para a empresa quais são os benefícios, a gente mostrar a metodologia, ou seja, como é que se faz essa prática e fazer essa prática para que tanto a empresa quanto os representantes da empresa, quanto os colaboradores que de fato vão receber, façam e sintam, e a gente ter esse momento de troca, né? Então a gente tem que envolver essa liderança, essa gestão, para entender que essa GL é benéfica. Aí a gente vem, Karina, mas quais são as vantagens da ginástica laboral para uma empresa? Para a gente dar resultado para a empresa e mostrar as vantagens para essa empresa, a gente precisa entender qual a maturidade dessa empresa atualmente. Essa empresa é uma empresa em que ela tem uma conscientização, ou ela conhece o básico, ou ela atua com o básico dentro da organização que ela trabalha. Exemplo, se eu tenho uma empresa em que a liderança é uma liderança que não permite que os colaboradores façam um treinamento, se essa liderança é uma liderança em que os colaboradores têm medo dele, se essa é uma liderança em que o líder exige constantemente que a pessoa esteja ali trabalhando o tempo todo para dar resultado, essa é uma liderança que não vai entender a importância de um programa de ginástica laboral. Por quê? Porque ela não oferece nem o básico para o trabalhador. Como é que ela vai permitir que o trabalhador saia 10, 15 minutos para poder fazer essa prática de ginástica laboral, certo? Então a gente precisa entender que maturidade está essa empresa. Se eu não sei disso, se eu não sei a maturidade dessa empresa, consequentemente a isso, eu vou ter um programa fadado a um fracasso. Vou dar um exemplo para você, nem sei se você ainda tá aí. Tá indo aí? Eu tô falando muito, mas só me fala, Pedro, se você tá entendendo aonde que eu tô querendo chegar para você entender um pouco sobre esse meio todo dos gestores, da GL, das vantagens, né? Eu tive uma situação em que a empresa queria aplicar essa prática de ginástica laboral porque os colaboradores pontuavam que tinham queixas de desconforto musculoesqueléticos e a gestão de RH já tinha feito esse levantamento, o SST, ele já sabia dessas queixas, né? E a empresa quis instituir. Quando eu fui conversar com o RH, eu conversei e perguntei qual eram as queixas, como era que era o trabalho, como era tudo. A organização era um centro cirúrgico, era um CC. Então, quando a gente fala de um centro cirúrgico, tudo muda muito rápido, tudo muda muito tempo, a todo tempo. Então, a gente foi se adaptando aos horários para que essas pessoas pudessem participar. Os colaboradores começaram a fazer e começaram a perceber que tinham benefícios. Por quê? Porque antes da gente começar essa GL, a gente fez um mapeamento de quem eram aqueles colaboradores. Então, eu fiz um mapeamento de saúde, quem eles eram, qual setor que eles trabalhavam, qual era os horários de trabalho, né? Qual era o seu cargo, qual era a idade, qual era o peso. Com isso, a gente tinha ali o IMC. Então, a gente sabia qual nível, se a pessoa tinha obesidade, se a pessoa tinha magreza, se a pessoa tinha peso normal, né? Ali, quais eram os hábitos, né, de estilo de vida, quanto ao fumo, quanto ao álcool, quanto à prática de atividade física. Se a pessoa tinha, qual era a percepção de saúde dela diante, né, ali da vida e tudo, qualidade de vida. Se ela tinha algum tipo de patologia, como é que estava o sono. Ou seja, a gente fez um mapeamento, em geral, e quais eram as regiões de queixas dolosas desses colaboradores. Quando a gente fez esse mapeamento, o nosso planejamento ele foi direcionado para essas queixas ou para a realidade desses colaboradores. Então, a gente começou a fazer a ginástica laboral, começou a aplicar.
e começamos a ter resultados. O que significa isso? A gente começou a ter não só a resposta verbal dos colaboradores de que aquilo estava sendo benéfico, ou seja, as dores que eles pontuaram estavam diminuindo, a intensidade dessa dor, eles estavam se sentindo mais dispostos, eles estavam começando a praticar atividade física fora da empresa, começaram a saber mais sobre hábitos saudáveis ou sobre questões de saúde, porque a gente traz isso também dentro. Só que a gente teve um problema. O gestor nunca participou da ginástica laboral. O gestor nunca foi ver como era feito. O gestor nunca foi lá e perguntou para os funcionários dele como era que eles estavam se sentindo. Então, para o gestor, aquela prática era uma prática que estava fazendo com que eles não estavam trabalhando e a demanda estava ficando para o gestor. Então, ele não mandava os colaboradores para fazer a ginástica laboral. Ele, sempre que podia, ele não respondia. A gente queria alinhar um horário para poder ficar bom, tanto para o pessoal vir, como também para não atrapalhar o CC, né, o centro cirúrgico, não dava certo. Então, a gente não tinha essa comunicação com a gestão. Então, quando a gente fala da importância do gestor, né, como a sua pergunta, como posso mostrar para os gestores a importância da GL, eles precisam estar envolvidos desde o começo. E eles precisam entender que o colaborador saindo ali do seu posto de trabalho para ir para a GL, a gente vai trazer benefícios que vão trazer soluções para dentro do processo lá dele, para dentro do setor dele, para dentro da atividade dele. Agora, se ele não está envolvido no processo, se ele não entende o porquê que aquilo ali está sendo feito, ou se ele nem sequer vai lá e escuta o colaborador dizendo os benefícios que está tendo, ele não vai se envolver, ele não vai enviar e ele vai atrapalhar. E quando a gente fala de benefícios, os benefícios eles vão ser direcionados de acordo com a empresa, o que a empresa deseja, por que ela entrou em contato comigo, ela me solicitou a ginástica laboral por quê? Segundo, ela vai ser direcionada e vai ser assertiva porque eu fiz um mapeamento desses colaboradores e eu vou direcionar os exercícios, direcionar a minha prática para aquele grupo. E aí é que entra, quando eu tenho um gestor que está envolvido, eu consigo, Pedro, que foi a sua pergunta, eu consigo pegar esses resultados, porque a gente faz um antes, faz pesquisa de satisfação, faz o levantamento de novo de 3 em 3 meses, e a gente mostra um relatório em gráficos, que a gente tem um dashboard, e a gente consegue mostrar, olha, aqui seus colaboradores estavam nessa situação no início, 3 meses após a ginástica, a gente está nisso. E eu consigo mostrar em gráficos, em números, para aquele gestor que de fato aquela ginástica laboral está tendo resultado. Mas eu só vou conseguir chegar a isso se lá no começo o gestor foi envolvido nesse processo. E a coisa mais fácil que tem é a gestão de RH ou de SST, que é um elo ali que fala sobre esse assunto constantemente, eles abrirem as portas para que a gente possa entrar e falar. Pode falar através de uma aula experimental, a gente pode falar de fazer um levantamento de saúde antes e mostrar para ele, olha, a realidade da tua equipe está assim, a tua equipe hoje está doente, a tua equipe hoje está dessa forma. Se a tua equipe está aqui, cansada, fadigada, estressada, tirar 10, 15 minutos para proporcionar saúde para eles, eles vão voltar muito mais produtivos. Então é essa pegada, né, que a gente traz esse entendimento para mostrar para a gestão, né, a liderança, a importância da ginástica laboral dentro da empresa. E eu só vou mostrar resultado se eu fizer primeiro um levantamento. Eu fazer a ginástica laboral de forma avulsa, o exercício em si vai beneficiar. Com certeza vai, porque o exercício físico ele é benéfico em todos os aspectos. Mas se eu sei qual a causa da dor, eu vou muito mais ser assertivo muito mais para aquela equipe do que se eu for jogar exercícios aleatórios e não ter um modelo de comparação para entregar tanto para essa empresa, porque ela que me paga, quanto também para esses colaboradores perceberem no corpo que eles estão se sentindo bem diante daquela queixa dolosa ou aquela dor em todos os aspectos de saúde que eles tinham, tá bom? Não sei se eu te respondi, se ficou claro ou se ficou alguma dúvida. Aí você me pontua aí. Eu respondi logo porque eu não quis deixar a oportunidade passar.
Gente do céu, ela vai fazer 1 hora. E aí, exatamente. E aí ninguém gosta do que é obrigatório. A ginástica laboral, ela não é obrigatória, mas ela pode se tornar necessária quando a gente deixa ela atrativa. E outra coisa muito bacana, puxando um gancho do que você falou, hoje a gente tem o EX, que é o Employee Experience, né? Que é a experiência do cliente interno. E está crescendo muito dentro das organizações. Hoje a gente tem uma mudança muito grande de trabalhadores. A gente antigamente tinha mais pessoas com a faixa etária mais avançada. Hoje a nossa população dentro das empresas é uma população mais jovem. E o que a população mais jovem quer? Quer liberdade, quer criatividade, quer flexibilidade, quer possibilidade de executar várias coisas da forma como ele acha, conversar, dialogar. E hoje não é mais uma troca de você pagar o valor, né? Você pagar ali o salário e pronto. Não é mais assim. As pessoas elas não se sentem mais satisfeitas com uma empresa que só oferece o salário. Não tem mais isso. Antigamente nossos pais, nossos avós e tudo, eles recebiam ali o salário porque eles tinham contas para pagar. Para eles ali era satisfatório. É tão tal que se você olhar nossos pais, as pessoas da nossa família, de uma geração antes da nossa, eles são pessoas que permaneceram ali vários anos na mesma empresa, no mesmo trabalho. Meu pai foi o primeiro emprego dele, ele ficou a vida toda, nunca mudou. Porque era bom, era cômodo, enfim, né? E hoje não é mais assim. Hoje os colaboradores eles estão cada vez mais jovens. E uma empresa que não oferta benefícios assertivos, uma empresa que não oferta um ambiente de trabalho que gere essa flexibilidade, que essas pessoas se sintam confortáveis, hoje os jovens não têm mais medo de sair do trabalho. Hoje os jovens não têm mais medo de enfrentar de novo o mercado de trabalho. Hoje os jovens vão lá e dizem, eu não quero ficar nessa empresa, né? Eu quero sair. E saem e pronto. Então a empresa hoje ela tem que engajar, ela tem que dar ao longo do tempo tem que dar gotas de estímulo para esses colaboradores. E a ginástica laboral ela se torna algo assim, porque é algo positivo, é algo de interação positiva desse colaborador dentro de uma jornada, né, do trabalho da empresa. Então é muito bacana quando a gente fala de EX, que ele casa muito com a ginástica laboral, porque ela é uma experiência, é um engajamento que é gerado dentro das organizações. Para a gente ir concluindo, né, tem que perceber, né, o que a gente faz ali antes de começar a nossa GL, né? Tem que ter esse olhar atento, né? Tem que ter paciência e tem que ter o feeling da equipe. Ou seja, o feeling da equipe é muito importante. Quando a gente pega o macete, que a gente chega no local e a gente já percebe como é que aquelas pessoas estão, quem são aquelas pessoas, que aquele dia ali não dá certo para fazer determinado exercício. Quando eu pego esse feeling, eu consigo ali rapidamente me reinventar, consigo rapidamente mudar o foco e consigo reorganizar para que aquela GL seja mais proveitosa para os colaboradores. Então, entra muitos aspectos, né? Desde você chegar mais cedo, desde você observar o ambiente, desde você se comunicar com a gestão, desde você ser organizado, desde você ouvir os colaboradores que eles têm a falar, né? Ter essa capacidade de se reinventar. Então tem muita coisa que a gente tem que fazer antes de começar a GL. Profissionais que atuam com ginástica laboral, que chegam em cima da hora, fazem a sua GL e vão embora, são profissionais que de fato não estão ali preocupados em proporcionar um ambiente de trabalho com mais qualidade de vida, um ambiente de trabalho mais saudável para aqueles colaboradores. Porque quando você trabalha em algo que você se preocupa realmente, você dá espaço para tanto aquelas pessoas falarem com você, como também tem espaço para que você possa respondê-las, possa conversar. Não é gerar uma longa conversa, mas é gerar pelo menos um momento de reciprocidade, em que você entregue algo que é benéfico para eles e eles também te abasteçam de algo, né? De te satisfazer de que, poxa, você está fazendo um bom trabalho. Então a gente precisa ter esse pensamento, a gente precisa ter esse olhar. É uma das coisas que eu venho batendo muito na tecla, batendo muito mesmo, que é uma coisa que fez mudar muito minha forma de trabalho, minha forma de pensar e tudo,
foi quando eu percebi que a gente não tem só o cliente colaborador, a gente também tem o cliente empresa. Quando eu tenho um cliente empresa, é ele quem me paga. Se ele não me pagar todo mês, eu não vou ter tempo para estar fazendo ginástica laboral para os funcionários. Não vou, né? E outra coisa é olhar. É você ter um olhar e beber de diversas fontes. Não só focar no técnico do que você faz, mas você olhar, ter um olhar diferente de você beber da fonte do RH, de você beber da fonte um pouco da psicologia, de você beber da fonte de um pouco ali do comercial, de vendas, de você conhecer um pouco o mundo organizacional, de você conhecer um pouco sobre comunicação verbal, não verbal, dentre inúmeras outras coisas. Porque você consegue se destacar como profissional e você consegue mostrar para aquela empresa, para aqueles colaboradores que você visualiza uma situação e você transforma aquela situação numa coisa extremamente melhor do que só o básico. O básico do básico todo mundo já faz. Agora, quando você desenvolve o seu olhar para levar, agregar outras coisas para dentro do seu programa, para dentro da sua GL, como você trata, como você fala com as pessoas, é infinitamente melhor. Você sempre vai ter aquele seu trabalho, você sempre vai ter aquelas pessoas, você vai sempre ter aquela parceria daquela empresa. Nós somos parceiros, nós não somos só prestadores de serviço, a gente é parceiro da empresa. Se eu estou ali, eu quero que a empresa cresça, porque quanto mais a empresa crescer, mais a empresa vai precisar de mim para estar ajudando esses colaboradores. E eu sempre falo, para a gente encerrar, eu cuido dos colaboradores para que eles cuidem do cliente final. Eu cuido dos colaboradores para que eles cuidem, né, do cliente, ou seja, daquela empresa, daquele cliente daquela empresa. Então, se eu não tenho uma pessoa engajada, uma pessoa saudável, como é que ela vai atender teu cliente? Né? Então, a gente faz esse trabalho de formiguinha todos os dias para levar o melhor para as empresas e para os colaboradores, tá bom? Um beijo a todos!